Passa a palavra por 20 minutos. Depois, só eu queria registrar a presença de Maria Graciaça, do EIS, da Associação Mães e Familiares Vítimas da Violência do Espírito Santo, que está conseguindo chegar à conversa. Eu queria saudar, primeiramente, os três juízes, a doutora Kenarique, a doutora Valdênia e a companheira Lula. Eu queria saudar também o nosso companheiro Roberto Tardelli, que se dispôs à difícil tarefa de defender o Estado brasileiro neste tribunal. Queria saudar o jurado, pessoas que são representativas da nossa que vieram aqui para participar da reflexão coletiva que nós estamos fazendo a respeito da situação do Estado brasileiro. Queria saudar as entidades e testemunhas que vieram aqui depois e que fizeram, na verdade, a defesa desse tribunal, esse testemunho direto das pessoas. Quero saudar um por um. Finalmente, eu queria saudar uma saudação desse plenário próximo de Palmas. Mas nós não mandamos, ainda não fizemos umas palmas para umas pessoas que eu não vou citar o nome para não cometer uma injustiça. Mas essas pessoas estão correndo por aí com um copo d'água, correndo por aí com o microfone, correndo por aí para um simples peito. Essas pessoas anônimas que fazem a diferença nos movimentos sociais. A Procuradoria Pública está denunciando hoje dois réus, um como executor, o outro como mandante. O executor chama-se Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e todos os seus níveis, no nível da União, no nível dos Estados e no nível dos municípios. É isso que está no Banco do Céu hoje. E o segundo, o mandante, é um conjunto de forças que sustentam esse Estado e que, na verdade, determina a atuação desse Estado. Esse Estado não é um comitê executivo desse, mas ele realmente, em última instância, o que ele faz é para beneficiar esse conjunto de forças. Eu vou chamá-lo aqui de poder burguês. Quem sabe é o regime sustentado por essa burguesia. Então, eu queria, antes de mais nada, antes da gente começar aqui, estabelecer uma diferença que o nosso companheiro Sérgio Sérvulo explicou de uma maneira cristalina, mas que nós precisamos repetir para termos dentro da nossa consciência. Este tribunal não é o tribunal do Estado. O tribunal do Estado, ele trata de direitos. Este tribunal também trata de direitos, mas de outros direitos. Os direitos do Estado são aquelas leis que o Estado edita, né? E nesses tribunais
eles recebem a jurisdição, ou seja, a faculdade de dizer o direito. Jurisdição, faculdade de dizer o direito, recebem do Estado. E eles executam essa jurisdição através da força, mandam o Estado. O nosso tribunal é totalmente diferente. O nosso tribunal, a única coisa em comum que tem com o outro tribunal é o fato de que nós também tratamos de direitos. Aqui nós apuramos os direitos ofendidos e punimos os ofensores. Mas a nossa lei não é essa lei. A nossa lei, meus amigos e minhas amigas, a nossa lei é uma lei que a humanidade está buscando desde os mais remotos tempos. Eu dizia que desde o dia que uma princesa grega disse o seguinte: eu falo em nome de uma lei que não está nem no bronze, nem na pedra, mas no coração dos homens. Essa é a lei que nós aplicamos, a lei dos direitos humanos, a lei do ser humano, a lei daqueles direitos inalienáveis que não podem ser transgredidos em nenhuma hipótese. Leis que são inerentes à condição da pessoa humana e não da conduta que ela tem. Quais são essas? Os direitos, esses grandes direitos que ninguém tem o direito de transgredir. O direito à integridade física, o direito à liberdade e o direito, que é o que mais tem de todo esse tribunal, senhores juizados, o direito à dignidade, a ser tratado como a nossa condenação é uma condenação moral. A nossa condenação é uma condenação moral. E a força dela, a força da sentença do juiz é o oficial de justiça e é a força do policial para executar a sua decisão. A nossa força é a força da moralidade da nossa decisão. É da compatibilidade entre a decisão que vamos tomar aqui e o senso de justiça da nossa sociedade. O senso de justiça que se expressou aqui de uma maneira maravilhosa nas pessoas simples que subiram dessa tribuna para dar o seu brado, o seu grito daquilo que eles consideram justo. Aquilo é justo, aquilo é o direito. O direito da mãe, o direito do pai, o direito da companheira, o direito do filho. É isso que nós, é a força da nossa sentença. E agora, nós estamos julgando o quê? Nós estamos julgando violências cometidas por agentes do Estado brasileiro contra os pobres. Essas violências caracterizam crimes comuns, crimes julgados pelo outro tribunal. E nós temos aqui várias propostas para que atuemos, para que esses tribunais possam exercer e exerçam o seu dever. Mas nós, aqui, nós vamos tratar de um crime novo, um crime que não está no Código Penal. Se vocês forem fazer o Código Penal de ponta a ponta, não vão tratar esse crime. Esse crime é para nós aqui. Nós estamos editando esse crime com o poder soberano que temos, como explicou ontem o Sérgio Sá. O crime chama-se criminalização da pobreza. São atos e omissões que impõem restrições, carências, sofrimentos, injúrias ao pobre pelo fato de ser pobre. Esse é o crime. Esse é o crime. Esse crime foi praticado, está sendo praticado pelo Estado brasileiro,
tem como seu mandante o poder do juiz. Então, a promotoria vai pedir que os juízes determinem o envio de todas essas recomendações para perseguição criminal na justiça comum e vai pedir aos juízes que solicitem a execução dessa sentença para todas as entidades que são aqui. Essas serão as executoras dessa sentença. E agora eu vou fazer um resumo rápido de todas as atividades, os atos que configuram esse crime de criminalização. Então vamos lá. Eles desfilaram por aqui. Eu vou só agora fazer um pequeno resumo para que todos nós batemos bem na cabeça quais são essas atividades que seguem a atividade do ser humano, que consubstanciam o crime de criminalização. Terrorismo psicológico, invasão de domicílio, agressão física e agressão moral, tortura, execução sumária, tratamento desumano de presos e de menores, insuficiência do gasto social nas periferias pobres da cidade. Essas atividades nós vamos atribuir ao Poder Executivo da União, ao Poder Executivo dos Estados. Mas nós vamos atribuir crimes também ao Legislativo. O Poder Legislativo também é réu objetivo, porque o Poder Legislativo ainda não regulamentou os dispositivos da Constituição 20 anos depois, que reconhecem uma série de direitos aos trabalhadores e às pessoas nas famílias. E, sobretudo, esse Poder Legislativo não fiscaliza o Executivo. Tinha a obrigação de fazer CPI para apurar todas essas irregularidades. Tinha a obrigação de fazer controle externo das delegacias, de fazer visitas às delegacias para ver os balderários, para ver a palmatória, para prender as pessoas que estão fazendo isso. Não faz. Mas o réu hoje, um réu terrível, porque é um réu que atua com sutileza, é um réu que joga subrepticiamente, é um réu que não fala, é um réu que ele atua por baixo, chama-se o poder judiciário, porque o juiz não fiscaliza as cadeias, porque o juiz não vai às penitenciárias nas horas em que pode pegar uma irregularidade. Porque o juiz ora aplica penas draconianas por um delito de pouca gravidade. Vou dar um exemplo. Um sem-terra, na manifestação contra os pedágios, pegou uma pedra e quebrou o vidro de um pedágio. 5 anos de cadeia. O crime do colarinho branco prescreve. Agora acabou de prescrever o crime cometido por um senador da República, líder do governo. Então, de um lado, uma celeridade, uma pressa, uma urgência. Um pedido de despejo contra o sem-terra é despachado em menos de 24 horas, é ali na hora, já, para amanhã. O crime do senador da República prescreve. Demora tanto para apurar que prescreveu. Não é possível. Né? Então, este réu é um réu muito perigoso. E ele precisa receber uma advertência deste tribunal.
E é com essa tristeza que eu incluo um outro véu, porque eu faço e fiz muitos anos parte do Ministério Público. O Ministério Público também atua com rigor extraordinário em relação a alguns casos de menos rigor. Então, realmente, isso que nós temos que mudar na sociedade brasileira. Esse é o crime de criminalização. Essa é a figura delituosa, criminalização do pobre. Essa é da nossa legislação, é da legislação dos direitos humanos, é da legislação dos que estão lutando por uma sociedade melhor. E eu não excluo dessa noção de poder burguês, a mídia que joga a massa da população contra os defensores dos direitos humanos. Também está no banco do processo. Muito bem. A promotoria vai mostrar hoje que esses agentes todos, e esse Estado, e esse poder, ele está tudo com dolo. Dolo é a intenção de cometer um crime. Para condenar uma pessoa, é preciso que você demonstre o dolo. Dolo é intenção. O Estado nunca declarou assim, eu vou matar os pobres. A burguesia nunca disse, eu vou matar os pobres. Ao contrário, eu estou trabalho. Eu sustento. Né? Eu faço beneficência. Então, como é que eu provo esse dolo? Eu provo pela discrepância clamorosa entre os fins que o Estado explicita e a realidade da sua conduta. Quem pode ter dúvida de que uma polícia que não forma os seus militares profissionalmente e democraticamente, tirando aquela capa de violência ditatorial que ainda persiste nas corporações policiais. Não forma, não remunera, não paga ao policial o que ele precisa, porque uma coisa é certa. A ação do policial é difícil. A ação do policial, ela é muito complexa. Ele precisa ser um homem muito calmo, muito preparado, ele precisa ser um homem tranquilo, porque ele vai enfrentar situações em que ele tem que decidir na hora. Se ele não for uma pessoa preparada, decide mal. Esse Estado não remunera, não pode. Esse Estado não dá a ele os meios técnicos de descobrir o crime. Então, o meio mais fácil que ele acha, onde pode amar e faz o cidadão confessar. Esse Estado é o responsável, e esse Estado, sobretudo, aqui foi visto, a alta cúpula. A alta cúpula permite a impunidade do policial que comete uma violência. Há um acordo tático para não punir, o que é, evidentemente, um estímulo ao crime. Um estímulo. Então, eu quero dizer a vocês, esse Estado, né, ele permite a superdotação das cadeias. Onde cabem 10, estão 50, estão 60, estão 100. Não pode deixar de haver isso. Não pode deixar de haver o vexame, a improbabilidade. Esse Estado faz um aparelho judiciário pequenininho para que possa pilhas e pilhas de processos na mão do juiz, para que o juiz vire um autômato e que simplesmente dá espaço para poder viver livre daqueles autos e não para ser um juiz que possa conhecer a sua comunidade, que possa estar sintonizado com ela, que possa repetir uma sentença, que possa pensar no destino das pessoas que estão nas suas mãos. Esse é um Estado, no momento.
e não aumenta porque não quer. Porque aí eu quero dar um testemunho pessoal. O relator do governo judiciário na Constituição deu. E eu coloquei um dispositivo facultando o judiciário a fixar a quantia que ele precisa para montar um sistema judiciário amplo, de modo a poder julgar com os direitos. Esse Estado não cuida da segurança do transporte. Não é preferível que o ladrão fuja, não é preferível que o criminoso escape do que uma criança levar um tiro na rua. Quando eu vejo na televisão aquelas caçadas policiais, aquilo é um crime. Aquilo é um crime contra o transeunte que está ali. E esse Estado, eles sobreviveram. Não cuidam disso, não se interessa. Então, esse é o dolo. O dolo é por ação e o dolo é por omissão daquele que deveria fazer. Agora, eu queria dizer o seguinte: criminalizar o dolo, a burguesia fez isso a vida inteira. Todos os estados burgueses criminalizaram os dolos.